Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli. O nosso tema de hoje é identificação das características de linguagem em suas várias manifestações verbais. Resumindo, nós vamos falar sobre a linguagem verbal. Vamos lá? Bem, quando nós falarmos de linguagem, nós temos que entender um pouquinho o que é linguagem, o que é língua e o que é fala. O que é linguagem? É o sistema de sinais linguísticos, ou seja, os significados, sentidos, como nós utilizamos a nossa língua. É a utilização da língua, a linguagem. A língua é o conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. Ou seja, a língua é o todo e a linguagem é o que está dentro da língua. E nós temos a fala, que é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo. Ou seja, como você faz uso dessa linguagem. Cada pessoa tem seu jeito de agir, de ser, né? Então vamos lá. Quando nós pensarmos nessa linguagem, que é o nosso sistema de sinais, como nós utilizamos a língua, nós vamos ter algumas distinções. Primeiramente, nós vamos lembrar que a linguagem ela pode ser dividida em linguagem verbal e linguagem não verbal. Hoje, nós vamos falar sobre a linguagem verbal. O que é linguagem verbal? O termo verbal tem origem do latim verbale, proveniente de verbo, que quer dizer palavra. Linguagem verbal é, portanto, aquela que utiliza de palavras, o signo linguístico na comunicação. Então, todas as vezes que vocês verificarem situações que nós estamos utilizando da palavra, nós vamos ter a linguagem verbal. Em que situações eu utilizo a palavra? Quando eu estou falando ou quando eu estou escrevendo. Então, se você vê uma situação que ela se dá oralmente, linguagem verbal. Se dá pela escrita, linguagem verbal. Vamos lá? E aí nós vamos pensar o quê? A oralidade e escrita é a mesma coisa? Não, como nós já sabemos. A questão da linguagem verbal e dentro da linguagem verbal nós temos a oralidade e escrita, nós vamos pensar que nós temos a mesma linguagem com recursos diferentes. Na linguagem oral, o ambiente é comum aos ambos falantes, ou seja, eles estão ali participando da mesma situação, vivenciando aquilo que está acontecendo em um mesmo espaço, ok? Por isso, quando usam eu, aqui, hoje, não precisam explicar do que se trata, porque os dois estão numa mesma situação. Os gestos, as expressões faciais, a altura do tom da voz contribuem para a clareza da comunicação. Nesse sentido, a linguagem oral usa recursos diferentes daqueles usados na linguagem escrita. Então, o que nós devemos pensar? A linguagem escrita e oral, elas fazem parte da linguagem verbal, porém, elas têm recursos diferentes, ok? Anotou isso daí? Linguagem escrita, oral, recursos diferentes. Características da linguagem verbal. A linguagem verbal, ela apresenta-se como sendo a forma da comunicação feita através das palavras, quer oralmente, quer da forma escrita, como já foi dito. A linguagem verbal ela é utilizada em diversos gêneros e em diversas situações. Na carta, no bilhete, no jornal, nos sites, no livro, no diálogo, na entrevista, na reportagem, nos filmes, em N situações. É a base da nossa comunicação, convenhamos, correto? Vamos lá. Vamos explicar o que acontece na nossa linguagem escrita, por que ela é tão importante e por que nós precisamos prestar tanta atenção nela. Porque uma palavra, ela pode ter uma frase, ela pode ter vários significados. Vamos ver essa frase aqui, ó. João comeu bolo. Podemos dizê-la de 3 maneiras, com ênfase em cada palavra. Primeiro, colocando ênfase na palavra João. Em João comeu o bolo. Então, essa frase poderia estar respondendo a uma pergunta, como: quem comeu o bolo? João comeu o bolo. Olha, ela poderia ser uma resposta. A resposta de que João comeu o bolo. Na 2, falando de maneira mais forte a palavra comeu, João comeu o bolo. Nesse caso, poderíamos estar respondendo algo como: o que fez João? Comeu o bolo. Olha a nossa segunda possibilidade de resposta.
E na terceira, nós temos colocando acento na expressão o bolo, em João comeu o bolo. O que poderia ser a resposta? Né? Qual é a resposta de quê? Qual seria a pergunta? O que comeu João? O bolo. Então, nós temos uma frase e 3 possibilidades. Por isso, é importantíssimo estar atento a essas situações. O que você quer dizer e como você quer dizer. Recursos da escrita. Nós vimos um pouco da oral, né, que nós vamos ter a utilização das expressões, que é mais fácil porque os falantes estão numa mesma situação. Já a escrita, ela é um pouquinho diferente e por isso muitas vezes que vocês dizem que ela é mais complexa, que ela é mais difícil. Ah, eu acho chato escrever, eu acho difícil. Mas não bem assim, é uma questão de prestar atenção nos detalhes. A escrita é detalhes. Vamos lá? Ó, na linguagem escrita, precisamos explicitar quase tudo o que queremos que o nosso interlocutor entenda. O porquê disso, pessoal? Porque eles não estão presentes na situação. Se você não colocar a par do que estava acontecendo, da história que você está querendo contar, ele vai ficar assim, quando? Onde? Como? Por quê? Ele vai ficar sem entender. Então, por isso que tem que haver uma riqueza de detalhes quando você vai contar uma história, quando você vai escrever alguma coisa para a pessoa ler. Porque ela precisa entender, ela precisa verificar a situação no momento que ela está lendo. Se não ficar claro para ela, ela vai ficar o quê? Confusa. Ela vai ficar pensando, o que foi que ele quis dizer? O que ele quer? Está perguntando, está respondendo, está fazendo o quê? Então, por isso que precisa ter uma clareza nas situações. A frase acima, continuando, a frase acima precisaria de uma informação a respeito do ambiente que João se encontra. É uma festa, é um trabalho, é na cozinha? Precisaria de uma explicação, né? É um diálogo? Tem um diálogo? Como acontece esse diálogo? A introdução, por exemplo, fulano disse, ele perguntou, gritou, murmurou, cochichou, berrou. E precisaríamos principalmente do quê? Dos sinais gráficos, que eles são muito importantes na construção dos nossos textos, porque eles que vão dar ênfase no quê? Se eu não tenho a expressão que cabe lá na oralidade, eu vou ter a utilização de sinais gráficos. Aí a pessoa que vai estar lendo vai entender se aquele personagem, se no texto ele parou, se ele perguntou, se ele riu, se ele chorou, é a partir da utilização dos nossos sinais gráficos, ok? Verdade ou mito? A escrita é mais complexa? O que vocês acham? Como eu já disse aqui, muitas pessoas gostam de sempre colocar isso em evidência, que a escrita é mais complexa. Mas é verdade ou é mito? É mito, né? Por quê? Porque o que vai determinar a oralidade ser mais complexa do que a escrita vai ser o grau de formalidade. Se você tem situações que requerem você ser mais formal na sua oralidade, você vai ter que se adequar. Então, não é a questão de ser mais complexo ou não, é a questão da adequação dentro da situação. Adequação do ambiente e o objetivo que você quer atingir. Então, nós sempre vamos ter o quê? A escrita e a oralidade numa balança. Se você está numa conversa com amigos, a sua maneira de interagir é diferente. Se você está numa conversa lá no seu trabalho, também é diferente. Você vai precisar de um pouco mais de formalidade. E se você vai estar escrevendo a redação do Enem, você não vai estar escrevendo como você escreve lá nas redes sociais, né? Faltando algumas letras, porque, mas fulano vai entender se eu falar, se eu tirar as vogais da minha palavra. Na redação do Enem não pode. Então, é uma questão de adequação, ok? A escrita alfabética. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa trajetória da nossa linguagem, da nossa comunicação. Primeiro, nós temos o alfabeto, que ele é um sistema de sinais, as letras que representam os sons da fala. A palavra vem do latim alfabetum, formada por duas outras palavras, alfa e beta, e as duas primeiras letras do alfabeto grego. Sabe-se que o alfabeto grego veio de adaptação da escrita dos fenícios. E essas escritas, essas inscrições que eram em cerâmicas, elas existem mais ou menos desde o século 8 anos antes de Cristo, ok?
Escrita alfabética. O uso da escrita, né, depois que ela evoluiu, ela passou o quê? Marcou muito a civilização moderna, principalmente a partir da invenção da imprensa, por volta de 1450. Isso tornou possível o quê? A reprodução rápida de textos escritos anteriormente copiados à mão. E aí a civilização começa o quê? A organizar, né? A transmissão da informação. E aí as coisas começaram a circular em torno disso, da informação de tudo o que era escrito. E depois nós vemos para a era da comunicação eletrônica, onde a escrita digital está muito em alta, que são os nossos novos gêneros textuais, né? Que é o e-mail, os chats, os fóruns online, tudo que requer essa nova escrita digital. Uma diferença da escrita normalmente e desse novo meio eletrônico, né, da nossa comunicação eletrônica é o quê? É o hipertexto, que hoje quando você vai fazer uma pesquisa, aparecem lá aqueles pontinhos em azuis, né, com a cor mais intensificada, e aí você pode clicar e abrir outras abas, que aí é o nosso hipertexto. Então a possibilidade de comunicação e de conhecimento é bem maior do que nós tínhamos alguns anos atrás, que eu quando estudava na época, né, segundo, primeiro, só tinha o quê? O livro. Queria saber de alguma coisa? Vai lá para a biblioteca. Passava horas e horas. E hoje, com a internet, com a utilização dos computadores, a comunicação é extremamente rápida. Agora nós vamos exercitar um pouquinho. Levando em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate o que você compreendeu sobre linguagem verbal e dê exemplos. Vamos lembrar lá o que é linguagem verbal? É aquela representada por palavras propriamente ditas, configurando-se como uma forma mais precisa de expressarmos nossas ideias, como por exemplo, quando nós temos as plaquinhas, né? Obrigatório uso de máscara. Silêncio. Ok? Próxima questão. Tendo em vista as peculiaridades que norteiam a língua, em especial a língua portuguesa, comente acerca deste enunciado linguístico. Leiam aí. Parem um pouquinho e leiam. Pararam? Conseguiram entender? Vou lá repetir para vocês. Ó. Espelho, olhos, dar, são, os, alma, o. Você conseguiu entender? Você conseguiria entender se estivesse lá numa prova para você? Ah, qual é o significado dessa frase? Aí você ficaria... Não sei. Por quê? Porque a nossa escrita, por que ela precisa ser organizada, né? Por que às vezes ela é tão complexa? Porque ela precisa ser organizada, é preciso se pensar nas ordens das palavras para se criar um sentido, para se criar um significado. Então, a nossa resposta aí seria o quê? Nessa frase nós temos uma imprecisão no processo comunicativo. A nossa língua, ela é um conjunto de palavras organizadas segundo regras específicas e é utilizado por uma coletividade. Isso que vai servir para dar sentido e significado nas nossas frases. Se nós quiséssemos escrever essa frase da maneira correta, ela ficaria assim: os olhos são o espelho da alma. Aí você conseguiria entender o significado, o sentido, beleza? Então, no mais, nós terminamos nossa aula por aqui. Acesse o nosso portal, assista o vídeo novamente, faça anotações e, principalmente, continue estudando. Tchau, tchau!